Palavra de Ramati 07. Fisiologia da alma, a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Pergunta. Consultam-nos alguns confrades sobre se há acréscimo de responsabilidade para os espíritas que são carnívoros. Que dizeis, Ramatis? Responde, não podemos assinalar-lhes acréscimo de responsabilidade, nesse caso, pois a maioria ainda obedece ao próprio condicionamento biológico do pretérito, que se consolidou na formação animal e humana. Evidentemente, são poucos os espíritas que encaram o problema da alimentação como um delicado assunto que deva ser digno de atenção, mas o costume carnívoro não se coaduna, de maneira alguma, com os princípios elevados do espiritismo que, além de se fundamentar nos preceitos amorosos de Jesus, se firma nos postulados iniciáticos do passado, em que a alimentação vegetariana era norma indiscutível para o discípulo bem-intencionado. Os espíritas que estiverem seriamente integrados no sentido revelador e libertador da doutrina codificada por Kardec indubitavelmente hão de exercer contínuos esforços para extinguir o péssimo costume de ingerir a carne de seus irmãos menores. O seu entendimento superior e progressivo há de distanciá-lo cada vez mais dos retalhos cadavéricos. E óbvio que a questão de comer carne ou não comê-la é assunto de foro íntimo da criatura e por isso, aqueles que não se dispuserem a mudar a sua alimentação doentia de modo algum concordarão com os nossos enunciados, muitos saberão tecer comentários ardilosos e sugestivos, para chegarem a conclusões que justifiquem a sua nutrição bárbara, considerando a sua escravidão mental ao desejo impuro como sendo imposição natural da vida humana. Mas, aqueles que procuram um mais alto nível de espiritualidade saberão compreender que a carne é prejudicial ao organismo físico, porque este lhe absorve as toxinas ureicas, com o que fica violentada a tessitura delicada do veículo astral, onde se gravam as emoções da alma. Se o espírita pretende alcançar melhor coeficiente físico, moral, social, artístico, intelectual ou espiritual, é óbvio que a abstinência da carne é um imperativo indiscutível para o êxito completo em atingir esse ideal superior. As figuras santificadas dos líderes espirituais do vosso mundo, tais como Buda, Gandhi, Maharshi, Francisco de Assis e outros, entre os quais se destaca a sublime figura de Jesus, deixaram-vos o exemplo de uma vida distante dos banquetes carnívoros ou dos colchões mole, assados no braseiro das churrascadas tétricas, e de senso comum que os povos mais belicosos e instintivos são exatamente os maiores devoradores de carne, assim como as figuras brutais, obesas e antipáticas, dos antigos Césares romanos, ferem a vossa retina espiritual pelo mesmo motivo apontado. Embora não se agrave a responsabilidade dos espíritas que ainda se alimentem com despojos animais, nem por isso se lhes reduz a culpa de serem tradicionais cooperadores para a existência de matadouros e açougues, além de flagrante desmentido que oferecem a observância dos preceitos de amor e bondade para com o infeliz animal sacrificado. Pergunta, então, sob esse vosso raciocínio, é incoerente que o espírita devore os despojos dos animais. Não é isso mesmo, Ramatis. Responde, cremos que só devem ser consideradas razoáveis as desculpas dos carnívoros, quando não forem espiritualistas, vivendo, portanto, à sombra das igrejas conservadoras, a maior parte das quais é absolutamente tolerante para com a alimentação carnívora, mas quando essa prática macabra é tolerada pelos cultores do espiritismo, que é um despertador de consciência e divino fermento que renova todos os costumes, torna-se evidente a contradição entre o que o espírita professa e aquilo que pratica. Pergunta. E quais as vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita que ainda se alimentam de carnes, em virtude de serem divulgadores da doutrina, não deveriam também ser vegetarianos? Ramatis. Responde, aqueles que se aprofundam sinceramente no conhecimento dos conceitos do amoroso Jesus e desejam transmitir aos outros os seus inefáveis conselhos, entre os quais figura o do sede mansos de coração, evidentemente estarão contradizendo-se quando ingerem o produto da dor e do sofrimento do animal inocente, e muito mais ainda se tomarem parte, ostensivamente, em churrascadas, ao redor de uma vala onde o boi é assado, como se estivesse emergindo de seu próprio túmulo violado. Pergunta. Somos de parecer que os espíritas ainda não podem ser censurados em consequência de sua alimentação carnívora, pois é um costume que, além de bastante natural, é próprio do nosso atual estado evolutivo espiritual. É-nos difícil compreender que ao promovermos uma inofensiva e tradicional churrascada, ou tomarmos parte em uma refeição carnívora, possa situar-nos culposamente perante o Criador. Não temos,
pelos menos, certa razão. Ramatiz responde: é tempo de raciocinardes mais sensatamente no tocante ao verdadeiro sentido da espiritualidade, fazendo distinção, também, com mais clareza, entre os vícios mais próprios do reino de Mamon e os valores que promovem a cidadania para o mundo de Deus, malgrado as contestações que apresentais quanto à nutrição carnívora, alegando condicionamento natural do pretérito. É tempo de compreenderdes que já soou a hora do definitivo despertamento espiritual, em concomitância com a próxima verticalização do vosso orbe em seu eixo imaginário. Aqui também vos verticatizardes em espírito, libertando-vos, outrossim, da alimentação cruel e ignominiosa das vísceras animais. Não são poucas as vezes em que as vossas contradições chegam a assumir caráter de um insulto aos bens generosos que provém da magnitude do Pai. Pergunta: não percebemos o que quereis dizer. Dai-nos um exemplo de alguma dessas contradições a que vos referis em tom tão enérgico. Ramatiz responde: já tivemos ocasião de presenciar homenagens que espíritas prestaram a seus confrades, oferecendo-lhes retalhos cadavéricos assados, ao mesmo tempo que sobre suas cabeças pendiam cachos de uvas dos lindos parreirais que lhes ofereciam, além dos seus frutos, sombra amiga para o festim mórbido, enquanto a carne queimava no braseiro ardente, a sua fumaça fétida e viscosa engordurava as macieiras, as videiras e os dourados laranjais pejados de frutos nutridos, que são ofertas divinas desdenhadas pelo homem ingrato. Os pregadores espíritas, integrados no messianismo de salvar as almas escravizadas à matéria, devem cooperar para a sanidade da vida em todas as suas expressões físicas ou morais. Consequentemente, nunca deverão incentivar processos mórbidos que contrariem o ritmo harmonioso dessa existência sadia. Assim como nas festividades espíritas os alcoólicos são repudiados, por serem perniciosos e deprimentes, as churrascadas e os banquetes carnívoros também devem ser repelidos, porque vos afastam das vibrações delicadas das almas superiores. Estranhamos que, para o êxito da festividade espírita, o cadáver do irmão inferior tenha que ser torrado no braseiro da detestável churrascaria viciosa do mundo profano. Do lado de cá perambulam espíritas desencarnados, tão condicionados, ainda, aos banquetes pantagruélicos e carnívoros, que rogam a bênção de um corpo físico em troca dos próprios bens do ambiente celestial. Outros a que ainda não se compenetraram do papel ridículo que representam recitando, compungidos, versículos evangélicos em festividades fraternas do Espiritismo, ao mesmo tempo que o confrade serviçal assa o cadáver do irmão inferior para o cemitério do ventre. Pergunta: muitos espíritas afirmam que a alimentação nada tem que ver com espiritismo, pelo qual motivo vossas considerações a esse respeito são improdutivas e mesmo censuráveis. Que dizeis? Ramatiz responde: e sabido que todas as filosofias do Oriente que pregam a libertação do espírito do jugo da matéria, sempre hão preceituado que a primeira conquista de virtude do discípulo consiste no abandono definitivo da nutrição carnívora. Como Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, também se inspirou nos postulados da filosofia espiritualista oriental, não devem os espíritas considerar improdutivo e até censurável recomendar-lhes que não se alimentem com a carne dos animais. Isso equivale a louvar e defender a alimentação carnívora, no que Kardec nunca pensou. Todo esforço moderno de espiritualização do mundo nunca pôde fugir de situar as suas raízes iniciáticas no experimento milenário do Oriente, cuja tradição religiosa, de templos dignos de respeito, traz por fundamento essencial a doutrina vegetariana. Nada estranharíamos se essa censura proviesse de membros de religiões sectaristas, que não compreendem ainda o que seja a evolução do espírito e não acreditam que o animal possa ter alma, nem que os prejuízos que causais ao corpo carnal se refletem no corpo espiritual. Mas é sempre contraditório que o espírita advogue a prática da ingestão do cadáver do seu irmão inferior, quando já é portador de uma consciência mais ampla e desenvolvida sob a alta pedagogia de amadurecidos valores iniciáticos do passado. E provável que as nossas cogitações sobre o vegetarianismo sejam consideradas improdutivas e ostensivas, por parte de certa porcentagem de espíritas. No entanto, as suas censuras contra aquele sistema e os seus louvores à nutrição carnívora implicam em se considerar que Deus fracassou lamentavelmente quanto à criação de recursos para nutrir os seus filhos e teve, por isso, de lançar a mão do execrável recurso de criar cabritos, coelhos, porcos,
bois e carneiros, destinados exclusivamente ao sacrifício cruel das mesas humanas. Se os animais pudessem falar, que diriam eles a respeito dessa gentil disposição de muitos espíritas de os devorarem sob festivos cardápios e requintados molhos que deixariam boquiabertos muitos zulus antropófagos? E estranhável, portanto, que ainda se façam censuras às solicitações seguintes, em que temos situado o nosso principal labor: a que não coopereis para o aumento de matadouros, charqueadas e açougues; b que não promovais as efusivas churrascadas sangrentas, e a confraternização espírita; c que eviteis que penetre na vossa aura o visco nauseante e aderente do astral inferior, que se liberta do animal sacrificado; d que vos distancieis, o mais depressa possível, dos velhos antepassados caiapósio, tamoios que, devido à ignorância dos postulados espíritas, se entredevoravam em ágapes repugnantes, e que, se não encontrar eco em vossos espíritos tudo quanto vimos solicitando, pelo menos tenhais piedade do animal inocente, que é vosso irmão menor perante Deus. Deste modo, podereis integrar-vos nos preceitos amorosos de Jesus e corresponder à dádiva generosa do Criador, que veste o solo terráqueo de hortaliças, legumes e árvores pejadas de frutos, na divina e amorosa oferta viva para uma nutrição sadia. Obrigado, amigos e amigas caminhantes do multiverso infinito. O caminhante agradece e pede que nos ajude a chegar mais longe se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, clicando no sininho, e tenham para sempre um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, paz e sabedoria.